Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que alegria ter vocês aqui. Em nosso canal respondemos questionamentos bíblicos, teológicos, assuntos voltados para religião, fé, Bíblia, e você pode encaminhar a sua pergunta para mim. É só fazer um vídeo e mandar para o meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. Aproveita, me segue no Instagram, então @PREleazar. Me segue aí no Instagram e eu vou colocar você aqui, o seu vídeo vai aparecer aqui, eu vou responder a sua pergunta. Hoje é uma pergunta bem interessante sobre serviço militar. E aí, pastor? Um cristão pode servir e depois ir para uma guerra? Como é que funciona isso? Então, fica com a gente até o final do nosso vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Fala sério, pastor. Eu sou Adriano Guimarães, falo de Orlando, na Flórida. Pastor, me tira uma dúvida. Seria errado um cristão fazer parte do exército, por exemplo, o exército americano, que eventualmente está envolvido em guerras e teria que ser obrigado a ir para a guerra? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Adriano. Adriano aí é filho do Márcio e da Roberta, são amigos queridos do meu coração que moram ali em Santo Antônio de Jesus. Que saudade! Eu, quando fazia teologia, tive o privilégio de fazer prática pastoral. Para aqueles que acompanham o canal e não sabem, deixa eu explicar. Todos os alunos que fazem teologia, eles, ao redor da faculdade, nas igrejas que ficam ao redor, eles então vão fazendo, a gente chama de prática pastoral, os alunos eles saem no sábado para atender as igrejas. Então eles pregam, passam a lição na escola sabatina, só não resolvem os pepinos que são do pastor local mesmo, mas ele serve, ele visita, ele vai lá, ele dá estudo bíblico. Então nós passávamos um sábado inteiro ali na igreja auxiliando. Então eu tive o privilégio de servir como, durante ali um período de 6 meses, servir juntamente com hoje o pastor Rômulo Khalid, não sei se ele está na igreja de... Gente, eu acho que ele está em Aracaju, pastor Rômulo Khalid, eu acho que ele está em Aracaju, na igreja do Siqueira Campos, eu acho que é isso. Bom, pastor Rômulo também é uma pessoa muito querida, e eu e ele fazíamos teologia e servimos ali na igreja em Santo Antônio de Jesus, a igreja da Urbis, e foi uma bênção. Lá eu tive o privilégio de conhecer o Márcio, sua esposa Roberta, e o filhão aí, rapaz, você tá grande, meu jovem, está aqui pertinho na Flórida. Pois é, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Sobre o serviço militar. Um cristão pode servir? Eventualmente pode ser convocado, por exemplo, para uma guerra, manobras militares. E aí, como que um cristão poderia servir e ao mesmo tempo estar em paz em sua consciência? Bom, nós temos na Bíblia histórias diversas em que acontecem guerras. Mas a sua pergunta ela tem que ver com os nossos dias. Porque as guerras que são travadas ali na Bíblia são guerras num contexto espiritual. Quando eu falo no contexto espiritual, era uma guerra entre o povo de Deus e nações que eram contra o povo de Deus. E muitas vezes essas nações atacavam Israel. Israel teria que naturalmente se proteger. Em muitas ocasiões, o próprio Deus vinha e guerreava por Israel. Em casos como da Síria, por exemplo, em que Israel não precisou fazer absolutamente nada, o anjo do Senhor passou e destruiu 184 mil, 174 mil, a minha memória me falha, mas assim foi uma quantidade gigantesca de soldados que de manhã todos estavam mortos. Pela manhã, a Bíblia diz, ao amanhecer, todos eles estavam mortos, né? Somente o rei ficou ali e fugiu e depois foi assassinado. A Bíblia fala também de um episódio em que Gideão não precisou fazer nada, simplesmente ficou ao redor da montanha ali e gritou por Deus e por Gideão, juntamente com 300 homens que tocaram uma buzina e quebraram os cântaros e apareceram umas tochas assim de fogo, e o exército foi completamente destruído. Então assim, nós temos estas guerras, mas atualmente os governos também entram em guerras. E nós somos cidadãos. E os cidadãos, eles são eventualmente convocados para a guerra. Eu, por exemplo, pedi dispensa quando eu estava no Brasil. Eu tive que fazer a minha carteira de reservista, mas eu pedi dispensa do Exército, então
na minha carteira tem que eu pedir dispensa. Entretanto, aparece lá que eu posso ser convocado em casos de emergência, eu tenho que comparecer imediatamente. Bom, eu espero que isso nunca aconteça, que ninguém me chame. Nós temos histórias assim fantásticas de jovens que tinham uma consciência com Deus assim muito importante, uma relação com Deus muito íntima e uma consciência de que não deveria matar o próximo, a ponto de, sendo convocado, foram para a guerra, mas não quiseram pegar em armas. Tem um filme que foi feito em relação a isso, o filme de Desmond Doss. E é uma história fantástica de um jovem adventista do sétimo dia, foi para a guerra, não pegou em armas e através dele Deus livrou muitas pessoas, muitos soldados. E ele passou a ser respeitadíssimo. Mesmo sem pegar em armas, ele foi um dos melhores soldados da guerra, foi um dos que teve mais coragem, porque as pessoas pensam que coragem é segurar um rifle, segurar uma metralhadora, uma arma qualquer. Ele não precisou segurar em armas para demonstrar a sua coragem. Ele tinha a sua confiança em Deus e exerceu a sua fé. Essa é uma questão muito particular, porque nem todo mundo é Desmond Doss, não é? Existe uma outra história, e eu quero aqui recomendar um livro, o livro Mil Cairão ao Teu Lado. Este livro é um livro fantástico. Você vai encontrar na Casa Publicadora Brasileira, ele conta a história de Hazel, um jovem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a história, mas eu não quero dar o spoiler do final. Então eu vou contar um pedacinho e vou deixar o final para vocês descobrirem o que aconteceu. O Hazel, durante a Primeira Guerra Mundial, ele era alemão, o irmão Hazel, e ele não era adventista, ele não tinha ainda o conhecimento da palavra, ele foi para a Primeira Guerra Mundial e ele se destacou por ser um excelente atirador, um sniper. Na Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial acabou, teve um período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele havia se convertido e agora era um cristão, um adventista do sétimo dia, e era contra a consciência dele. Ele não aceitava a ideia de ter que ir para uma guerra matar pessoas. E quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, veja, ele estava de que lado? Do lado dos alemães, do lado nazista. Era uma pessoa que estava num país e o país estava em guerra e ele foi convocado. E o chefe dele, o comandante dele, disse assim, olha, eu soube que você foi o melhor atirador na Primeira Guerra Mundial. Eu preciso que você seja o meu guarda-costas. Você vai ficar aqui do meu lado. Eu quero o melhor aqui comigo, porque quando eu precisar, eu quero que você me proteja. Então o comandante, né, o chefe, colocou ele logo mais próximo possível para protegê-lo. E disse, me diga qual é a arma que você quer, me diga qual é o armamento e eu vou providenciar para você. Qual rifle que você quer? Ele disse, não quero rifle. Bom, então qual é a arma? Ele foi falando os nomes das armas, ele disse, eu quero a menor possível. E ele escolheu um pequeno revólver, assim, bem pequenininho mesmo. Ele disse, mas isso aí para me proteger? Ele disse, rapaz, é com isso aqui que eu atiro bem. E aí o comandante disse, tudo bem. E aí conseguiu esta arma para ele. Sabe o que ele fez? Foi lá, pegou a arma, jogou fora. Aliás, antes de jogar fora, ele levou no marceneiro, pediu para o marceneiro fazer uma réplica idêntica em madeira, pintou bem direitinho e ele foi a verdadeira arma, jogou fora e colocou a arma de madeira ali na cintura. E durante toda a guerra ele usou aquela arma de madeira. O que aconteceu? Você vai ter que ler o livro, o nome do livro, Mil Cairão ao Teu Lado. Estou falando aqui de homens de fé, de homens de coragem, que não foram contra a sua consciência. O Estado exigiu que eles fossem para a guerra, mas eles não foram contra a sua consciência. Agora, mais especificamente para aqueles que são adventistas, por que eu estou falando mais especificamente? Porque o que eu falei aqui serve para um cristão. O filme de Desmond Doss, apesar dele ser um adventista do sétimo dia, mas um filme que foi assistido e recomendado por muitas pessoas de várias religiões. Mas tem um episódio muito interessante que envolve a nossa igreja, inclusive o escritório da nossa igreja. Eu queria ler esse episódio com vocês. Esse episódio foi escrito por Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 330. Então eu quero ler aqui, eu estou com um texto aqui na minha frente, e eu quero ler esse texto com vocês que diz o seguinte. Falando sobre o escritório, os rapazes que trabalhavam com ela ali no escritório. O nome do subtítulo é Manobras Exigidas. Acabamos de despedir-nos
de 3 dos nossos homens de responsabilidade no escritório, ou seja, eram pessoas que trabalhavam no escritório da igreja, pessoas que estavam ali servindo, talvez jovens que trabalhavam na casa publicadora ali, os quais foram convocados pelo governo para servir por 3 semanas em manobras militares. Eles foram convocados. E aí ela diz assim, olha, era uma importante etapa do nosso trabalho na casa publicadora, mas os chamados do governo não se acomodam às nossas conveniências. Exigem que os jovens a quem aceitaram como soldado não negligenciem o exercício e treino essencial para o serviço militar. Aí olha o que ela escreve. Alegramo-nos por ver que esses homens com suas fardas tinham condecorações por sua fidelidade no trabalho. Eram jovens fidedignos. Como é que você ganha condecoração no exército? Eles tinham um uniforme e ela diz que eles tinham medalhas. As medalhas são conquistadas, são adquiridas quando você tem atos heróicos, bravios. Então ela diz, alegramo-nos por ver que esses homens em suas fardas tinham condecorações por sua fidelidade no trabalho. E aí agora, puxa vida, então ela está sendo a favor que ele vá lá e mate pessoas. Eu acho bem interessante a continuação do texto, porque ela diz bem assim, olha, esses não foram por livre vontade. E aqui tem um aspecto bem interessante. Uma coisa é você ficar se oferecendo para ir lutar, para ir para a guerra, etc. Outra coisa é você ter o serviço obrigatório e depois você ser convocado. Foi o caso desses jovens, eles estavam trabalhando na igreja, trabalhavam na redação da casa publicadora e eles foram convocados. E ela diz assim, esses não foram por sua livre vontade, mas porque as leis de seu país assim exigiram. Demos-lhe uma palavra de animação, porque eles naturalmente ficaram tristes. Você vai numa manobra militar e pode não voltar, né? E ela diz assim, olha, demos-lhe uma palavra de animação a que fossem achados soldados fiéis da cruz de Cristo. Então ela diz para eles, vocês vão? Mas lembrem-se, vocês não são somente soldados, vocês são soldados da cruz de Cristo. Lembre-se qual é o verdadeiro exército que você faz parte. Nossas orações seguirão esses rapazes para que os anjos de Deus os acompanhem e os guardem de toda tentação. Como eles fizeram, o que eles fizeram, como eles agiram, eu não sei. Mas um cristão não pode abrir mão dos seus princípios, de suas convicções, abrir mão daquilo que acredita e abrir mão da obediência à palavra de Deus, mesmo quando convocado em uma situação como essas. Então, veja, ela não diz assim, olha, eles por livre e espontânea vontade estavam indo lá se alistar para guerrear. Eles foram convocados. Eles foram convocados. E eles já tinham um histórico militar, tanto que ela diz, olha, quando nós olhamos para os uniformes deles, ela diz assim, me alegrei porque vi as condecorações que eles tinham naquele uniforme, mostrando que eles eram homens de valor, eram soldados realmente que executaram atos, como eu disse, bravios, atos de honra, não é? A ponto de serem condecorados. E agora eles foram convocados para a guerra. Não era o que eles queriam, não era o que a igreja queria, não era o que a igreja desejava, não era o que a liderança desejava. Mas eles foram convocados e, como o texto disse, a ordem do governo não se adequa à conveniência, né, da igreja. Não, a gente está precisando dele aqui agora, não tem como ele ir. Não, foi convocado, tem que ir. Aí ela diz, as nossas orações vão acompanhar vocês. Os anjos de Deus estarão protegendo vocês. Agora lembrem-se, vocês são soldados da cruz de Cristo. E o que um soldado da cruz de Cristo faz? Aí é com a consciência. Em um momento de guerra, é muito fácil, sabe, a gente ficar do lado de cá dizendo como que a pessoa tem que agir, como que tem que fazer, o que deve fazer, se a pessoa foi, se ela lutou, se ela usou a sua arma, se disparou, se matou alguém. É muito fácil a gente ficar do lado de cá dizendo que essa pessoa é uma pessoa que não tem Deus, que é um apostatado e etc e tal. Difícil é estar lá na guerra e ser um soldado da cruz de Cristo. Então eu apresentei 2 histórias para vocês aqui, Desmond Doss e o irmão Hazel. São homens que são exemplo nessa questão, eles tinham uma consciência do dever cristão, eram soldados da cruz de Cristo e disseram, não vamos usar armas, não vamos matar pessoas. Não é? E Deus os protegeu. Tá? O filme Desmond Doss, quem já assistiu sabe como é o final, e quem não leu o livro Mil Cairão ao Teu Lado, recomendo que leia. Então, o que eu teria para dizer
em linhas gerais é isso. A consciência de cada um deve acompanhá-lo onde quer que esteja. Agora, entendamos que nós não devemos ficar nos oferecendo, eu quero ir, eu sou voluntário aqui, eu quero ir para a guerra, eu quero... Não. O texto deixou claro, eles não queriam ir. Não era a vontade deles, mas foram convocados. É diferente. Eu, particularmente, não quero nunca estar em uma guerra. Aí digamos que, sei lá, eu seja convocado. Ah, não vou, eu vou ser preso. Ah, pode ser preso. Alguns podem dizer, se eu não vou. Eu, como pastor, por exemplo, posso ir como capelão. O capelão faz o quê? É aquela pessoa que antes de os soldados saírem para a guerra, ora com eles, né? Faz uma leitura da Bíblia, abençoa aqueles jovens. É aquele que no momento em que o moribundo está ali, sabe, entre a vida e a morte, aquele soldado está caído, sangrando, e a poucos minutos, quem sabe, a poucos segundos de dar o seu último suspiro, o capelão talvez é aquele que chegando naquela hora, pede para ele, entrega a tua vida a Jesus. E nos últimos momentos, aqueles jovens entregam a vida a Jesus e receberão a recompensa, a vida eterna. Então, o capelão é uma pessoa que pode auxiliar. Uma outra função que pode ser exercida dentro do exército é a parte de saúde, não é? Você pode ir como... Eu esqueci o nome daquela cruz vermelha. Como se fosse enfermeiro, aquela pessoa que vai ali para ajudar os feridos. Você não precisa ir necessariamente com o intuito de matar, não é? Então se eu fosse, eu ia dizer, gente, eu sou pastor, me ajuda aí. A arma que eu tenho é essa daqui, olha. Se vocês quiserem, eu posso usar essa daqui com muito gosto, mas eu não sei nem segurar esse trem aí, eu não sei atirar não. Então, vocês me ajudem aí. Como eu disse, eu prefiro realmente nunca estar em um ambiente assim. Mas se a história, como está caminhando para o fim, em algum momento eu estiver, que Deus não permita isso acontecer, mas se em algum momento que ele me dê a honra de ser um soldado da cruz de Cristo, como foram estes 3 aqui, e que eu honre o nome dele onde quer que eu esteja. Um grande abraço, espero ter respondido a sua pergunta, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.